Olá todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou contar uma história tão absurda que mais parece ficção, mas eu juro que foi verdade. Foi quando uma simples transmissão de rádio deixou seus ouvintes em pânico, colocando a cidade de Nova York em polvorosa. Ficou curioso? Então vem, porque para hoje é o que tem. Era 30 de outubro de 1938, véspera de Halloween, mais uma noite normal de outono em Nova York. Até que a programação musical da rádio CBS foi interrompida para uma notícia urgente. Um repórter entrou no ar informando que haviam sido registradas explosões no planeta Marte, gerando nuvens de gás que estariam se dirigindo para a Terra. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Em seguida, como se nada tivesse acontecido, foi retomada a programação musical. Um tempo depois, houve novo plantão. Desta vez, o repórter informou que um estranho objeto havia sido avistado em um campo em Nova Jersey. Comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. E mais uma vez, a programação musical foi retomada. Um tempo depois, foi interrompida de novo para mais informações. E se seguiu então um grande relato. E eu vou te contar tudo o que aconteceu naquela noite. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais gente poder chegar por aqui e entrar nesta conversa. No novo plantão, um repórter estaria ao vivo em uma fazenda em Nova Jersey, onde estaria o estranho objeto. Segundo ele, o local estava repleto de policiais e uma multidão de curiosos, quando marcianos saíram do tal objeto em forma de cilindro. Crystal is like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's awful. The eyes are black and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips. It seems to quiver and pulsate, and the monster or whatever it is can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. E atacaram as pessoas com um raio de calor. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. O repórter, que se mostrava bastante assustado, foi então interrompido abruptamente. E não parou por aí. Uma série de notícias cada vez mais alarmantes foram sendo apresentadas, cada vez com mais informações e relatos de alienígenas invadindo outros locais dos Estados Unidos e do mundo, lançando nuvens de fumaça tóxica. They rise like a line of new towers on the city's west side. Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. Após um breve intervalo, um suposto sobrevivente a um dos ataques deu um depoimento, contando que finalmente os marcianos haviam sido derrotados, não por humanos, mas pelos micróbios da nossa atmosfera. Eu não sei vocês, mas eu certamente já estaria em pânico. E de
fato foi o que aconteceu. O pânico se instalou na cidade de Nova York naquela noite. Segundo a emissora de rádio CBS, o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas e ao menos 1 milhão delas acreditou ser um fato real. Não, aí não. Dessas, 500 mil teve certeza de que o perigo era iminente e, em pânico, tentou fugir. As linhas telefônicas ficaram sobrecarregadas e houve congestionamentos nas ruas e estradas. O medo afetou 3 cidades, Nova York, Newark e Nova Jersey. O pânico foi generalizado principalmente em Nova Jersey, onde o tal objeto misterioso teria caído do céu. No dia seguinte, o jornal Daily News resumiu o ocorrido com a manchete: Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. Então aqui você certamente já entendeu onde eu quero chegar contando essa história. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Naquela noite, em 1938, após 57 minutos de transmissão, os ouvintes da CBS finalmente foram informados do que o que haviam acabado de ouvir era a representação de uma radionovela. Não diga! Digo! Que coisa! Uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, do escritor britânico H.G. Wells, publicado em 1897. Eu tô passada, chocada. A adaptação do livro para a rádio foi feita por Howard Koch. A direção ficou por conta do ainda desconhecido Orson Welles, que tinha somente 23 anos e muita ousadia naquela época. My dear? Sim, ele mesmo, o ator, diretor, escritor e produtor que anos mais tarde, em 1941, foi consagrado pela produção do filme Cidadão Kane, um clássico do cinema. A polêmica em torno de A Guerra dos Mundos se estendeu na mídia impressa por dias após a transmissão. Em editorial, o New York Times afirmou ser contra a mistura de ficção com notícias, ressaltando o problema ético de contar histórias da mesma maneira que se relata notícias reais. O texto dizia: a nação como um todo continua a enfrentar o perigo de notícias incompletas e mal compreendidas em um meio, o rádio, que ainda precisa provar que é competente para realizar o trabalho jornalístico. Lembrando que a gente estava em 1938. Foi há 84 anos. A CBS foi acusada de enganadora por disfarçar um programa de ficção em formato de boletim de notícias. Houve um clamor popular pela criação de uma comissão federal para a regulamentação dos meios de comunicação. Mas nem Orson Welles nem a CBS foram punidos judicialmente pelo ocorrido. Pelo contrário, o diretor foi alçado ao estrelato após a transmissão. Were you aware of terror at the time you were giving this role? Were you aware that terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. Any specific changes in any programs that were already scheduled, such as next week's, for instance? No. Mesmo assim, tempos depois, ele admitiu ter se arrependido de alguns elementos da narrativa e que jamais faria algo que pudesse machucar alguém. Mas será que ele se arrependeu mesmo? Eu não sei. Porque o supervisor da CBS na época, Davidson Taylor, afirmou ter pedido várias vezes para que a transmissão fosse interrompida, por achar que poderia sim causar problemas. Só que Orson Welles simplesmente se recusava, mantendo o programa no ar. Terrível, hein? Terrível. Mas o fato é que o tempo passou e a história não deu em nada, ficou para trás, deixando somente a lição de que precisamos tomar cuidado com toda a informação que recebemos, porque é muito fácil ser enganado. E eu falei sobre isso em um vídeo aqui do canal em que mostrei como é possível contar uma mentira falando somente verdades. E eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá.
A dramatização, transmitida na véspera do Dia das Bruxas em forma de programa jornalístico, foi feita fielmente nos moldes do radiojornalismo da época, do jeito que os ouvintes estavam acostumados. Reportagens externas, entrevistas com testemunhas contando relatos, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambiente, gritos, a emoção nas palavras dos repórteres e comentaristas. Tudo isso dava a impressão de uma notícia de verdade. Do you think, Mr. Wells, that you might have taken unfair advantage of the public in using a method as a conveyance for authentic news? I don't believe that I have, since it is not a method original with me. It is used by many radio programs. I am terribly shocked by the effect it's had. Radio is new and we are learning about the effect it has on people. Mas aquele programa foi o 17º de uma série semanal de radionovelas inspiradas em grandes obras literárias realizadas no Radioteatro Mercury. Isso já seria uma dica para os ouvintes de que a Guerra dos Mundos poderia ser apenas mais uma encenação dessa série e não uma notícia verdadeira. Além disso, a introdução do programa reproduzia quase que literalmente o prelúdio do livro de Wells. Então, como tantas pessoas puderam ser enganadas? Porque é parte da ilusão. É o truque elaborado e cruel, conjurado pelos fracos para inspirar medo. A falta de conhecimento da obra é perdoável, porque ninguém é obrigado. Mas como algo tão inusitado, tão descolado da nossa realidade, tão fantasioso como uma invasão alienígena, pode parecer minimamente razoável para tanta gente? Com certeza, passado tanto tempo, ainda não temos resposta para esta pergunta. Porque mesmo hoje, muita gente, mas muita gente mesmo, acredita em muita mentira contada como se fosse notícia de verdade. Que merda! É importante lembrar que a transmissão de A Guerra dos Mundos pela CBS aconteceu em 1938, quando o rádio era o único meio de comunicação de massa. E como não oferecia imagens, apenas o som, o ouvinte contava apenas com o próprio imaginário para visualizar o que estava sendo dito. Então, eles ainda tinham essa desculpa para acreditar no que estavam ouvindo. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua, que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias, e Graziella, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limonta, era toda cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza. Agora, hoje em dia, quando dispomos de tantos recursos tecnológicos de audiovisual e temos na palma da nossa mão ferramentas para ampla pesquisa imediata sobre qualquer tema, por que ainda somos vítimas das falsas notícias, as tais fake news? Boa pergunta! Não foi à toa que a Guerra dos Mundos passou a ser conhecida por especialistas em comunicação como o programa que mais marcou a história da mídia no século XX. Até hoje, essa transmissão e seus efeitos é material de discussão nas faculdades de comunicação. E este é um assunto que está mais atual do que nunca. E eu falo sobre a questão das fake news em nosso tempo em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Dá uma olhada lá. Além de se tornar uma prova histórica do quanto é fácil enganar muitas pessoas com as histórias mais absurdas, a Guerra dos Mundos se tornou um lembrete da responsabilidade que os meios de comunicação deveriam ter ao divulgar qualquer informação. Cada palavra conta e é preciso tomar muito cuidado para não desencadear pânico, colocando as pessoas em risco. É uma responsabilidade social. Entendeu? Você entendeu, velho? Durante a transmissão da CBS, o suposto repórter falava coisas como: as criaturas estão usando uma misteriosa arma que emite um raio de calor, há cerca de 40 corpos espalhados por todos os cantos, ou, após realizar um ataque mortal, estranhas criaturas estão voltando para suas covas. E isso em meio a sons de gritos aterrorizados. Sim, isso seria bem assustador na vida real.
O livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, tem 2 adaptações para o cinema. A primeira foi lançada em 1953 com grande sucesso de público e de crítica. As balas não penetram neles. Eles colocaram uma espécie de cobertura magnética. Em 2005, o diretor Steven Spielberg lançou sua versão com Tom Cruise como protagonista. O filme foi a 4ª maior bilheteria daquele ano, comprovando mais uma vez o fascínio do grande público pela obra. Há ainda uma série lançada em 1988 que conta o que teria acontecido após a invasão relatada na obra clássica. A transmissão de A Guerra dos Mundos pela CBS em 1938, há 83 anos, nos provou o quanto as informações podem impactar na vida das pessoas e, dependendo de como elas são passadas, podem manipular a nossa percepção sobre a realidade ou nos colocar em um risco real. E é dessa lição tão atual que hoje, mais do que nunca, percebemos que a missão do jornalismo não é somente informar. Um bom jornalista também tem a responsabilidade de comprovar as informações em circulação. E olha que hoje tem muita coisa por aí precisando ser comprovada. Caso contrário, a sociedade pode se tornar refém de um perigoso jogo de crenças em que cada um diz o que quer, como quer e cada um acredita no que convém acreditar. Um eterno me engana que eu gosto. Bom, eu não gosto. E eu espero que você também não. Tá me tirando? Qual é que é? Qual é que é? E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí o que você acha disso tudo. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!